Bom dia, meu amigo Reginaldo. Hoje no quadro Realidade Inclusiva eu tenho a honra de conversar com meu amigo Nil. Eu falo para ele que é um camarada muito difícil, mas é brincadeira, nossas agendas que sempre se chocam, mas graças a Deus hoje deu da gente tirar esse tempinho, né, Nil, para a gente conversar. Um prazer ter você no quadro Realidade Inclusiva. Edivaldo, o prazer é todo meu, né? Grata satisfação. Se a gente puder aqui nessa conversa ajudar um pouco a comunidade na questão do entendimento sobre os seus próprios direitos, especialmente esse público que é a criança e adolescente, eu já vou sair daqui muito satisfeito. Pode contar sempre com a gente. Muito bem. Nil, para a gente iniciar, hoje você é conselheiro de direito da criança e do adolescente. Nós temos também o CONDICAP. Você pode fazer aí um apanhado aí de forma resumida para a gente qual é a diferença do CONDICAP e do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente? Perfeito. Tem um Conselho Tutelar, que é onde eu faço parte, eu sou conselheiro tutelar, e tem o Conselho Municipal de Direito. Todos os dois órgãos nasceram na mesma época, em 1990, com a Lei 3.431, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é o Conselho Tutelar, é aquele órgão mais direto, como o PROCON. Aconteceu a violação de direito, já procura o Conselho Tutelar. A diferença aí que as pessoas não conseguem compreender muito é assim, porque todo mundo sabe que quando a família viola o direito, e tem muitos pais que violam o direito, tem uns que até tiram a vida, né? Eu estava assistindo agora há pouco ali, um pai que tirou a vida dos 6 filhos na cidade de Paragominas, né? Nossa. Isso é uma violação de direito à vida. Então acontece mesmo, tem pai que não leva para vacinar, que não leva para matricular, mas também tem o outro lado, que as pessoas não sabem que o Conselho Tutelar está à disposição para poder ir lá e zelar pelo cumprimento desse direito, que é o Estado, o poder público. Quando o poder público também viola direito, e o poder público viola quando não garante a vaga para o menino na escola, quando não garante ali a consulta que a criança doente está precisando, então o Conselho Tutelar atende diretamente quando o direito for violado, seja violado pela família, pela sociedade ou então pelo poder público, pelo Estado. E o Conselho Municipal de Direito, por sua vez, ele não atende direto na hora, nesse momento. O Conselho Municipal de Direito ele delibera sobre a política pública, ele está mais ligado com relação à questão do orçamento, da criação de um CRAS, de um CREAS, de uma creche, para ser colocado dentro do orçamento. Então ele, sobre a criação de um outro serviço, como por exemplo, o serviço de ouvidoria para ouvir as pessoas, ouvir as queixas das pessoas, denúncia. Então essa criação desse serviço que vai ser feito em Parauapebas, é o Conselho Municipal de Direito que tem que deliberar. Então, o Conselho Tutelar atende direto o caso, individual e coletivo. Quando acontece o fato, já procura o Conselho Tutelar. O Conselho Municipal de Direito é aquele que antecipa as ações, para que não aconteça, inclusive, as violações de direito. É um órgão deliberativo, controlador, fiscalizador também da política pública da criança e adolescente no município. Basicamente é isso. E de que forma, Nil, ocorre a escolha dos conselheiros, tanto de direito e do Conselho Tutelar? A gente pode também... Sim, o Conselho Tutelar, por sua vez, é escolhido através do voto, né? Então, assim, as pessoas vão de 4 em 4 anos, um ano depois da eleição presidencial, vão às urnas para poder escolher conselheiros tutelares, né? Então, cada conselho é composto de 5 membros. Aqui em Parauapebas tem 2 conselhos, um que fica aqui no Rio Verde, onde nós estamos aqui gravando essa maravilhosa entrevista, e outro lá no Vila Rica, que atende o outro lado da cidade, que é dividido pela PA 275. Mas cada conselho é composto por 5 membros. Então, existe 2 conselhos em Parauapebas, o Conselho Tutelar 1 e o Conselho Tutelar 2. E as pessoas votam para poder escolher esses representantes aqui. O Conselho Municipal de Direito, por sua vez, é totalmente diferente, porque eles são indicados por 50% da sociedade civil, e ali deveria ser representatividade das ONGs, das igrejas, representatividade da sociedade civil. E outros 50% é composto pelos representantes do governo. Esse órgão do Conselho Municipal de Direito é muito forte, porque o prefeito municipal, por exemplo, ele não pode dizer que não sabia, que não sabe da deliberação daquele Conselho Municipal de Direito, daquilo que o Conselho de Direito fez, porque ele está ali com seus representantes das secretarias, compreende? Secretaria de Assistência, de Saúde, e a sociedade civil, por outro meio, está ali sendo bem representada. Então, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente é escolhido 50% pela sociedade civil, 50% é o governo, o prefeito e secretário que indica. O Conselho Tutelar, por sua vez, é escolhido 100% pela comunidade através do voto. Hoje nós temos 2 conselhos. A cidade de Parauapebas ela tem crescido alarmadamente. Já pode-se pensar no terceiro, Nil, como é que é feito essa questão da implantação do conselho nos municípios? Pelo tamanho da cidade, porte pequeno, porte médio,
porte grande? Explica um pouco para a gente, para a comunidade. Não existe uma regra clara, né, na lei. O que tem é uma indicação do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aqui em Paraupeba tem um CONDICAP, tem um CONANDA em nível nacional. E eles fizeram resolução e disse que a cada 100 mil habitantes é bom que se tenha um conselho tutelar. Agora eu vou te dar uma opinião particular minha com relação a essa questão. Como o Conselho Tutelar não é um órgão que executa os serviços, cabe ao Conselho Tutelar requisitar de quem executa os serviços é a política pública. Por exemplo, aqui no Conselho não tem médico, não tem enfermeiro, não tem psicólogo, não tem... Cada um está nas políticas. Então o Conselho ele requisita de onde está o serviço para poder a criança ser atendida bem lá, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência. Então o Conselho não é um serviço. Então o que eu vejo? Como o Conselho ele é um órgão de defesa para garantir que esse direito seja garantido lá na ponta, o que tem que ser feito mais, além dos conselhos tutelares, é ter os serviços. É mais creches, é mais CRAs, é mais escolas. Eu vou dar um exemplo da escola, se você me permite, da creche, sim, né? É mais ou menos assim. Há muitos casos aqui no Conselho Tutelar de mães que deixam os filhos sozinhos em casa. Ela até comete um crime, não só a violação de direito, mas um crime, que é o abandono de incapaz. Mas, por outro lado, essa mãe é uma mãe solteira, ela tem que trabalhar e onde é que ela vai deixar os filhos? O Estado também está sendo omisso aí. Por quê? Porque o Estado não garantiu a creche, que é um direito constitucional para aquela mãe. Então, e aí cabe ao Conselho de Direito deliberar sobre essa política, dizer como tem que ser, e o Conselho Tutelar cobrar também, e é isso que a gente tem feito de mãos dadas com o Conselho daqui de Paraupeba. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que, se nós tivéssemos mais creche, não ia diminuir a demanda de casos ao Conselho Tutelar e a delegacia de polícia nesse caso, porque aí as mães não precisavam deixar os filhos sozinhos em casa, deixavam na creche, e nós não teria tanta necessidade de um órgão de defesa para poder ficar cobrando a política pública que funcionasse. Compreende? Então, assim, é importante ter mais um Conselho Tutelar na cidade? Com certeza. Quanto mais defesa do direito, mais pessoas lutando por isso, é ótimo. Mas o que a gente quer, na verdade, é que tenha mais CRAs, mais creches, mais, enfim, mais os serviços, né? Os programas, onde é que está o serviço para poder os adolescentes fazer aquelas atividades laborais, para poder aprender a trabalhar, porque a partir de 16 ele pode, enfim. Então o que a gente luta é para que a política pública seja fortalecida. Se vier um outro Conselho Tutelar, a gente vai ter mais um órgão de defesa para que esses direitos sejam garantidos. Muito bem, eu observo assim que o Nil, ele tem propriedade, né, daquilo que ele está falando. E eu vou fazer uma pergunta para ele agora, entrar naquelas que eu havia elaborado. E, Nil, a gente observa assim a sua experiência, assim, do seu empenho, né, nessa política. Há quanto tempo você hoje está militando, você está nessa política aí, na defesa de direito das crianças e dos adolescentes? Quanto tempo faz que o Nil já está nessa trajetória aí? Bem, eu tenho quase 20 anos que eu estou nessa área, né? Eu venho de Redenção, fui conselheiro 2 mandatos em Redenção, na cidade vizinha aqui, quem não conhece, fica ali na divisa do Tocantins, e aí eu fui conselheiro lá durante 2 mandatos. Comecei desde cedo, e aí quando eu cheguei aqui em Paraupebas, vim gerenciar uma clínica, mas aí não aguentei, vou voltar de novo para a área da infância, né? Porque é a minha paixão. E aí estou já no meu 2º mandato aqui em Paraupebas como conselheiro tutelar. Aí é uma luta, né? Sou representante do Estado do Pará no Fórum Colegiado Nacional, é uma representação do Estado do Pará, os conselheiros têm, eles me escolheram como representante. E agora estaremos em São Paulo para poder discutir sobre uma lei geral do Conselho Tutelar, porque a gente acha que esse órgão é importantíssimo. As pessoas não têm muito conhecimento da importância do órgão, mas assim, é um órgão importantíssimo na defesa do direito das próprias famílias, né? Das crianças, dos adolescentes e seus familiares. Então tem em torno de 20 anos que eu estou nessa área. Já tem bastante tempo, bastante experiência, por isso que a gente acompanha e aí vê o seu empenho, assim como os demais conselheiros. Com certeza. E, Nil, algo que nos chama a atenção, a gente não poderia também deixar de abordar, a pandemia, né? Como é que está sendo o impacto da pandemia na vida dos adolescentes? O Conselho Tutelar tem recebido muitas demandas assim, de violação de direito por meio das redes sociais, tendo em vista que hoje tudo é remoto, tudo é virtual, aula virtual, palestra virtual. E o Conselho Tutelar, como tem absorvido essas demandas? É muito complicado, né? Porque na verdade as famílias não estavam acostumadas com essa questão aí e as violências também, a gente precisa compreender que as violências, segundo o Disque 100, acontece mais dentro da família, né? Então é intrafamiliar. A maioria das violências acontece dentro da família, né? E aí vai violência sexual, violência física, violência psicológica, entre todas elas previstas na Lei 3.431. Então todas essas violências,
elas se intensificaram mais agora na pandemia, porque as crianças ficaram sozinhas em casa. O estresse dessas crianças, os estresses dos seus pais, dos seus familiares fizeram com que acontecer tanto a violência física quanto a violência psicológica e também violência sexual. Nós estamos atendendo aí só uma semana passada, os colegas aqui, que todos eles são muito competentes aqui de Parauapebas, a gente se destacou como um dos conselhos tutelares melhor que tem no estado do Pará e talvez do Brasil, né? Então, assim, não é eu, é o Conselho Tutelar da cidade, as pessoas que vocês escolheram para representar. Então, o que acontece? Essas pessoas têm atendido, só na semana passada, atendeu 6 casos só no Conselho Tutelar 1, e parece que uns 5 no Conselho Tutelar 2, de casos de abuso sexual de crianças ali, né, de 3, 4 anos, é aquela idade que são abusados. Então, a pandemia intensificou isso muito mais, além de outros problemas que depois a gente, quando voltar para a escola, a gente está numa expectativa aí de aumentar também, porque agora as crianças sofrem os abusos, as violências, mas acaba que isso fica dentro do âmbito ali da família, mas quando for para a escola vai surgir muitos casos. Muito bem, eu quero informar que o quadro Realidade Inclusiva vai continuar, tá bom? No próximo sábado, com essa conversa com o nosso conselheiro Nil, tá bom? Nós vamos acompanhar a segunda parte dessa entrevista, ou seja, vocês vão acompanhar a segunda parte dessa entrevista no próximo sábado, porque é muita conversa, é um assunto bastante relevante. Então, nós nos encontraremos no próximo sábado. Realidade Inclusiva. Apoio Cultural. Prefeitura Municipal de Parauapebas. CMDPDP. Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.